Nós recebemos aqui no estúdio a taróloga Iráclis Maia, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vinda ao Jornal Manaíra. Olá, muito bom dia. É um prazer e uma honra estar aqui no Jornal Manaíra, principalmente com um desafio, né, dentro de um programa basicamente político, trazer tarô dentro desse aspecto. É um desafio gostoso, eu gosto. E a gente vai começar, na verdade, antes de falar sobre previsões, abordando um aspecto que eu achei extremamente interessante, é porque você tem uma formação na advocacia, você é advogada, né? Isso. Mas aí você mudou a sua atuação profissional e eu queria que você contasse pra gente como foi isso e o que é que exatamente você faz hoje em dia. Então, eu, depois de 18 anos de carreira jurídica, né, eu trabalhei muitos anos no Ministério Público da Paraíba e depois passei mais uma pequena temporada, uma curta temporada no Tribunal de Justiça, como assessora. Costumo dizer que foi só para ratificar a decisão que eu já tinha tomado de apenas empreender no ramo de desenvolvimento pessoal. E fiz isso em meados de 2024. E hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu uni as questões de espiritualidade e autoconhecimento ao desenvolvimento pessoal dentro da psicologia positiva e da neurociência, que é um MBA que eu fiz, depois de vários cursos de práticas holísticas e técnicas de terapias integrativas. Então isso sempre foi algo que lhe interessou? Cláudia, na verdade, não. Assim, eu tinha curiosidade quando eu era bem mais nova, mas eu acredito que em 2016 eu tive uma brecha e fui trabalhar como assessora no Tribunal de Justiça do Pará. Uhum. E foi uma época da minha vida de muita mudança. Eu tinha separado do meu primeiro casamento, eu saí daqui, deixei uma filha e fui para uma ilha na região do Marajó, ali, ser assessora lá. E eu acho que ali foi eu descobri que eu tinha síndrome do pânico, eu não sabia, naquela época não se falava sobre isso. E eu entendi que se tinha alguma coisa dentro da minha cabeça, que se era psicológico meu, eu precisava me entender para dissipar aquilo. Até porque naquele instante não existiam psicólogos online, por exemplo. Lá não existia, a gente não tinha infraestrutura na cidade. Então aquilo ali desencadeou em mim um movimento natural de autoconhecimento que, com o passar dos anos, eu fui cada vez mais profissionalizando, entendendo que existiam técnicas e práticas e outras coisas que me explicavam sensações, sentimentos que eu já tinha. Então, de 2000... Isso fez você melhorar em relação à questão da síndrome do pânico, muito. Assim, eu costumo dizer, embora seja uma patologia que ela é crônica, mas assim, eu não sinto mais os sintomas, vamos dizer assim, que eu senti naquela época. Na verdade, eu acabei sentindo por pouco tempo, porque a prática da meditação, que foi a primeira que eu fiz, ela já me eximiu disso. Uhum. E eu meditava sem saber que meditava. Então, e você aprendeu a meditar sozinha? Foi. E instintivamente. Então, até eu entender, ligar o nome à pessoa, né? Como a gente diz no popular, que aquilo era uma foram uns 4 ou 5 anos. Porque a gente entendia que meditação era aquela coisa, não pense em nada. Eu sou muito agitada, então não pensar em nada para mim não existe. Que até para ficar pensando que eu não posso pensar em nada é um pensamento. E aí eu compreendi que não era exatamente assim, que existiam outras formas e era muito mais amplo do que o que se falava. Então, para mim foi assim uma tranquilidade, me trouxe muito bem-estar. E a partir dali foram anos de muita prática, fiz vários cursos de várias técnicas, iniciação em hipnose, iniciação em PNL, Theta Healing eu fiz vários mesmo, assim, porque são várias etapas, terapia multidimensional, iniciação a Reiki, mesa radiônica, enfim, muitas mesmo, porque eu queria entender e nada me explicava 100%. Aí eu entendi que eu tinha uma técnica própria que eu já praticava, e aí eu registrei o método Miracles, que é os 7 passos para a prosperidade, para trazer o bem-estar integral ao ser humano. Esse método Miracles foi você que desenvolveu? Isso, eu que desenvolvi faz 5 anos já que ele nasceu, né, oficialmente, registrado oficialmente, e já está em 8 países. Eu tenho clientes espalhados por 8 países e
já passaram de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas é que eu atendi individualmente. Mas tem cursos, palestras. Eu fui a São Paulo agora, em outubro. Fiz palestras por lá, workshops. Então, é bem vasto, assim. Já, graças a Deus, são vários tempos. Então, quando eu entendi que eu tinha essa veia de empreendedora, eu entendi também que já tinha chegado o momento de eu sair da área jurídica, ou pelo menos me afastar, porque eu continuo como advogada, né? Tem algumas poucas causas, faço advocacia ainda extrajudicial, mas realmente é bem pouco. E o que eu gosto mesmo, que movimenta meu coração, como eu disse, o meu propósito de vida é realmente transformar vidas, histórias de mulheres que têm esse resgate pessoal e que trazem para mim infinitas histórias de Ica, você mudou minha vida, Ica, você devolveu o sabor da minha vida, que na verdade não fui eu que devolvi, eu só mostrei para elas o potencial que elas já tinham, mas que por questões culturais, sociais, às vezes até mesmo econômicas, elas não conseguiam enxergar as famosas crenças limitantes. Então a gente faz um trabalho de reprogramação mental para mostrar, na verdade, o potencial que elas já têm. E é muito, muito, muito gostoso ver que não muda só a vida delas, mas a vida de toda a comunidade em que elas estão inseridas, a família, o trabalho, enfim, é bem bacana. E isso que me movimentou. E agora, o tarô, como é que ele pode auxiliar no autoconhecimento, que é o que a gente falou no início? Então, o tarô, eu vinha dessa crença de que tarô era só para fins de previsão de futuro. A gente cresce com isso. E eu tenho uma base católica, então era coisa do diabo, né? Eu tinha essa crença, morria de medo. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade. Era o Deus me livre, mais quem me dera. E aí, quando eu comecei a estudar as práticas holísticas, eu já tinha ido num tarô e tinha percebido que, na verdade, o tarô, ele tem várias simbologias. E aí foi onde eu descobri Carl Jung, né? Que é o pai da psicologia analítica. E aí eu via que ele trabalhava muito a questão das simbologias. E que as cartas tinham simbologias. E ali eu percebi que o tarô e oráculos, baralho cigano, eles estão muito além de previsões, mas para trazer simbologias que estão no nosso campo energético, que a gente fala, e ali eles apenas decodificam. Então, quando eu abro as cartas, eu busco me conectar ao campo energético, que nós somos energia, então a gente tem vibrações em escala Hertz, já que a gente pode medir, e ali se conecta, é como se fosse um imã, realmente. E aí as cartas, elas têm essa possibilidade de trazer a decodificação do que está no nosso campo, para a gente ver quais são os bloqueios, os empecilhos, por que você não está vivendo a vida que você quer viver, porque aí a gente tem mais clareza, e uma clareza com, além de precisão, eficácia, porque você não fica tentando adivinhar, você já vai direto ao ponto. Então, traz uma solução muito mais rápida do que se você fosse ali tentar outras práticas. É lógico que até responsável de minha parte dizer que, às vezes, isso não é só feita apenas pelo método Miracles, mas, a depender de situações, é importante também, alguns casos, como já trabalhei pacientes com depressão, que ela tem um acompanhamento psicológico com psicoterapeuta e também, às vezes, com psiquiatra. Então, é uma ferramenta que integra, ela ajuda um corpo, mas não em todos os casos pode ser apenas aquilo. Psicologia positiva. Toda psicologia, em tese, não seria positiva? É que a psicologia positiva, ela vai trazer o mais direcionada ao poder da gratidão, né? A gratidão vai trabalhar conosco nessa escala Hertz que eu falei, a mais alta vibração de energia. Porque, assim, parece uma viagem, mas já existem estudos nesse sentido, e é justamente a psicologia, a especialização... E você tem como, de fato, concretamente medir a energia da pessoa? Tem. Eu não tenho um aparelho, mas já existem esses aparelhos. Não só das pessoas, mas dos objetos, né? Ambientes também? Tudo. Dentro da terapia holística, a gente faz um pouco disso com um pêndulo. Então, às vezes, você consegue, com um pêndulo, se o pêndulo roda rápido, se o pêndulo roda devagar, se ele é mais abrangente, menos abrangente, se ele roda no sentido horário ou anti-horário.
tudo isso conversa com a gente sobre a pessoa, sobre o ambiente. É bem interessante. Mas existe um aparelho, sem ser o pêndulo, que vai falar sobre a nossa vibração. Então, tem a vibração da gratidão também, que ela é mais alta, por exemplo, do que a do amor. Então, o que é que se compreende juntando a psicologia positiva com a física quântica? Que quando a gente tem... é como se dissesse assim, ó, tudo no universo é disponível para você. Só que quanto mais felicidade aquilo for ter, mais alta vibração aquilo você tem que ter em você como ser humano. Sim. Então, se a gente vibra em mágoa, em tristeza, em angústia, isso baixa a nossa vibração. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente é feliz, quanto mais a gente tem bem-estar, quanto mais a gente pratica a gratidão, não aquela gratidão cega de, levei uma topada, que bom que estou aqui me lascando todinha, desculpa o tempo, mas... a gratidão genuína, exatamente, né? Mas assim... É a gratidão de, poxa, que droga, isso aconteceu, mas tem um propósito aqui, me levou para frente, então, obrigada por isso, né? Não é você viver plenamente como se não houvesse problemas. Né? Alienado não. Então, quanto mais você é feliz e entende isso como propósito, mais grato você vai ser. E aí você vai atingindo os graus de manifestação, as coisas acabam sendo magnetizadas para você, literalmente como um imã. Então, às vezes, parece que são milagres que acontecem, mas não é, porque você está bem. Quando a gente está bem, isso é natural. Quando a gente está apaixonado, quando a gente está feliz, parece que tudo flui, né? E o contrário também Também, parece que quando tá apressado a lei de Murphy, tá apressado, tudo dá errado, porque a gente tá na baixa vibração. Então, isso hoje já é muito mais... já existem estudos voltados a isso para desmistificar algumas coisas que as pessoas ainda têm crenças de que é esoterismo, que é misticismo. Alguns aspectos vai ter, mas a gente também é muito... digamos assim, a abertura para esse tipo de pensamento é muito recente. A gente vem de uma idade medieval que ainda colocava na fogueira pessoas porque tinham os seus dons intuitivos. Então, isso faz basicamente 500 anos. Ainda é muito novo, são basicamente 5 gerações. Se a gente pensar que até hoje tem gente que pensa que a Terra é plana, a gente entende também muita coisa, né? Então, é sobre isso. A gente não tem como... Assim, é um processo de evolução com a pandemia. Como muita gente ficou em casa e trabalhou muita questão do desenvolvimento pessoal, existe um boom muito grande das terapias integrativas, das terapias holísticas. Hoje o SUS já reconhece algumas terapias como práticas integrativas legalmente, já existem disponibilizadas. Então, aqui em João Pessoa, a prefeitura, inclusive, tem um centro de práticas integrativas. Exatamente. Mas você está conversando, tá verdade? Então, né? Assim... traz bem-estar. Eu acho que baixar as barreiras do caramba, eu quero ser feliz, eu quero viver bem. Se aquilo me faz bem e não é ilícito, não é legal, não é moral, antiético, por que não experimentar, né? Então, com isso, a psicologia positiva ela veio nascendo dentro desse... há muitos anos, na verdade, dentro desse aspecto, por um psiquiatra, inclusive, americano. Ele traz isso, Bert Hellinger é da constelação. Eu estava agora, para vocês meu esquecimento. Teve um Summer Mind, agora em São Paulo eu fui, e o precursor, o pai da psicologia positiva estava lá, depois eu lembro o nome dele. Mas ele traz isso, é a psicologia da felicidade, né, da positividade. Quanto mais você descobre o poder da felicidade, mais a sua vida se manifesta em coisas positivas e boas. O que, repito, não significa dizer que você não vai ter percalços na vida, mas que você vai ter inteligência emocional, maturidade para lidar com aquilo sem ficar achando que aquilo é ruim, é castigo, por exemplo, que muita gente ainda acha isso. Bom, Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, segundo o Google. Isso, exato, é ele mesmo. Iraklis já está aqui com o tarô. Quando ela chegou, a gente pediu, né, que ela fizesse uma leitura aqui do estado da Paraíba, né, uma espécie de previsão sobre o que dizem as cartas em relação a 2025 para a Paraíba. E o que é que dizem as cartas? Foi um desafio, mas vamos lá. Desafio porque eu não faço assim para
estados famosos, essas coisas. Mas aqui ficou muito claro, né? Esse é um ano de muita movimentação. Tem aqui as cartas da roda da fortuna, do julgamento e da justiça. Então, a gente pode esperar, sim, que vão ter, digamos que, revelações nas áreas jurídicas, judiciais, questões judiciais envolvendo. E essas questões judiciais, elas vão trazer movimento, principalmente para as alianças. Existem aqui pessoas que hoje podem estar do lado de cá, vou dizer do lado de cá, do lado do governo, mas que essas pessoas, por essas questões judiciais, vai haver uma dança das cadeiras e uma modificação que vai gerar novas alianças, e essas novas alianças é que vão gerar uma comunicação melhor e prosperidade. Vão ajeitar, a gente está aqui com a carta da casa, falando justamente disso, ter uma estrutura nova, porque esse não sei se é uma equipe, mas ou uma pessoa que está do lado atual, essa pessoa ela vai mostrar uma face que, por essa questão judicial, ninguém estava vendo, e que com isso ela vai dar espaço, vai sair de cena para dar espaço às novas alianças, porque no momento, energeticamente falando, as alianças para o futuro do governo e do que vai acontecer, elas não estão 100% ainda formadas. Existem muita gente aqui de olho, muita gente sobrepesando essas alianças, mas tem alguém aqui, está bem claro, que não vai continuar junto da mesma equipe atual. Então, vai ter essa dança de cadeiras a partir de alguma questão jurídica, e isso vai, enfim, definir o que vai ser daqui para os próximos anos, até as próximas eleições. E, aliás, aqui, operações jurídicas na Paraíba têm é mudado muita coisa, né? Podem continuar mudando muita coisa. Isso, né? Aí eu vou ser icônica aqui, como eu digo, ousada. Isso vai ser tá para ser no segundo semestre. Então, entre agosto e outubro, isso vai se desencadear com mais clareza. Uhum. Agora, só para abusar mais um pouquinho, pode dizer aí qual vai ser o futuro do Jornal Manaíra? Ela precisa de um tempinho aqui para Pois mas vamos lá aqui. O futuro do Jornal Manaíra. Olha, eu costumo dizer assim, que o futuro ele vai ser de acordo com o nosso presente. Então, a gente tem uma energia boa aqui no estúdio, né? Uma energia de fluidez. Eu sinto a energia também de clareza, assim, é como se eu visse que está todo mundo em prol de fazer funcionar. Uhum. Então, isso já é um bom, vamos dizer, presságio, porque o que tem uma lei do universo que diz que o que está para o micro está para o macro. Então, o que está dentro vai estar fora. E aí é claramente que, para pessoas que querem fazer funcionar de maneira clara, isso vai ser nada mais, nada menos do que óbvio, né? Para o futuro, com as cartas, vem aqui, tem alguma dúvida, talvez, A dúvida não é sobre essa questão do futuro, mas, assim, talvez como a gente fazer algum detalhe funcionar. Isso vai ficar claro, tá certo? Acho que depois de fevereiro, mais ou menos aqui, vai ter mais clareza. Eu acho que a palavra é essa, para haver reinícios. O que é que precisa para que isso aconteça? Tem algum corte, talvez, não necessariamente de pessoas, mas de hábitos, de algum tipo de, digamos, uma reformatação de alguma coisa, um detalhe que precisa ser feito, e esse detalhezinho reformatado vai gerar fluidez, porque aqui a gente tem 3 cartas muito positivas, que é a do cigano, né, que eu estou misturando aqui vários tipos de baralho, a do coração e a dos peixes, que sempre vai falar de abertura, de fluidez, de fartura, abundância, a partir daquilo que sentir. Sempre, sempre, sempre aqui façam o que faz o coração vibrar. O que sentir que vai dar certo. Não pensa muito no racional. Às vezes o racional é o que pode estar fechando. Às vezes o que não é óbvio é o que é certo. E aí as coisas têm uma tendência aqui a ter um recomeço com a carta do louco, que mostra o reinício. Então, que seja assim, né? Que seja próspero.
Olha, renderia muito mais, sabe? Essa conversa renderia mais 1 hora, pelo menos. Mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Iraclis, eu queria agradecer muito pela tua presença aqui, nos falando sobre tantas coisas importantes, interessantes, instigantes, como o autoconhecimento, a psicologia positiva e essas energias que a gente pode usar para se destravar, né? E tentar chegar mais próximo das metas e da felicidade que a gente quer. É isso, é um prazer. Estou sempre à disposição, né? Para quem aí quiser saber mais também sobre o meu trabalho, só me seguir nas redes sociais no @icamiracles, @ICAMIRACLES, ICAMIRACLES, e também no site www.miraclesmaia.com.br.